pessoal que estão atrás, estende a mão. Pastores, pastor Silas, se chega aqui mais perto, pastores que estão perto aqui, do Calinho. Nós vamos orar antes de continuar passando aí salva. Querido Pai, em nome de teu Filho amado a ti, nós nos dirigimos a ti. Aqui está o teu filho, pastor Marcos Feliciano. Eu sei que muitas vezes não tem sido compreendido por muitas pessoas do Brasil. Mas nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, Gideões missionários da última hora, reconhecemos que tu tens levantado como uma voz neste Brasil para falar do teu evangelho e para ser uma bênção neste Brasil. Eu sei que teu projeto é grande, ainda é longo na vida dele. E nesta manhã missionária aqui, no ginásio aqui do Gideões missionários da última hora, nós estendemos nossas mãos para abençoar e dizer a ele: vai, que Deus é contigo. Vai, que Deus está juntamente contigo. Vai, que Deus pelejará contigo. Eu oro em nome de Jesus. E todos podem dizer amém. Amém. Continua agora. Meus irmãos, não esqueçam que hoje é o dia todo de Deus. Pois, pastor Marcos, 3 horas, nós voltamos novamente. Temos mais 3 pregadores ainda nesta tarde aqui e ali também no pavilhão. Vamos lá. Já foi passando as salvas, enquanto isso vai passando as salvas. Pode tomar assento. Roberto, eu quero aquela música que nós cantamos ontem. É da chama que queima no coração no altar. E na sequência tem uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Consegue cantar? Tua presença me atraiu. E aí, honrado? Tentei me esconder por medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não. Tá sentindo ele aí? Mas tua glória me atraiu. A glória dele está te atraindo? Tua presença. Deixa essa glória te envolver. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória, a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais. Feche os olhos e abra a sua boca. Traduz essa glória em adoração. Feche os olhos, traduz essa glória em oração. Traduza em adoração, abra os seus lábios, adore. Adore por 30 segundos, adore gritando, adore clamando.
Adore falando em línguas, adore dizendo glória a Deus, aleluia. Isso, adore com os pés também, se quiser saltar. Adore com as mãos, se quiser aplaudir. Adore dançando, mas não fique parado. Aqui em cima, principalmente. Deixe esta glória, esta chama envolver o seu coração. Vem, glória do Senhor. Vem, vem sobre nós. Vem sobre nós. Não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Não vai se apagar. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se não apaga. se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apaga, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que mil. Que o céu permaneça aberto, Pai, porque nós iremos ministrar a sua palavra na autoridade do seu Espírito. Toda a igreja diz amém. De pé como estão os gideões missionários da última hora. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 19. Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 19. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Está escrito: e disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador. Eu vou ler de novo. Senti que alguns ficaram felizes. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador. Vou ler de novo. E disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Feche a Bíblia, coloque na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que dá tempo ainda. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Porque pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço liberdade para trazer sobre os seus filhos uma palavra de fé, esperança e bênção. Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar e salvar as vidas. Deus de Israel, antes que eu comece a pregar, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Toma ela nas suas mãos. Mas faz isso agora. Agora, agora. Agora, agora, meu Senhor! Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E todos os sonhadores digam amém. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus com muita vontade, com muita ênfase. Glória a Deus. Eu tenho algo do coração de Deus para o coração de vocês. Nesta oportunidade, eu não gostaria nem de chamar o que eu vou falar aqui, pastor Wesley, de pregação. Eu quero aproveitar essa festa que está tão especial
inclusive para a minha vida, com esse memorial que eu vou guardar para sempre. Eu já recebi, por misericórdia e bondade de Deus, muitas honrarias nessa minha vida. Eu recebi medalhas de chefes de Estado. Eu tenho a maior comenda que um brasileiro pode receber, que é a medalha do mérito legislativo. Eu tenho medalhas do Exército, da Aeronáutica. Eu tenho títulos, eu tenho uma parede lá no meu gabinete cheia de títulos. Mas bem em cima de tudo isso lá, eu tenho 2 fotos e um quadro com uma toalhinha com o símbolo dos Gideões. Uma das fotos que está do lado é a foto do pastor Cizilo. Porque aquele velhinho acreditou em mim, pastor Zilmar. Como o senhor continua acreditando. E se existe uma coisa que o crente nunca pode esquecer na vida, é de ser agradecido. O maior pecado que Israel cometeu no deserto não foi adorar um bezerro. Foi ter sido ingrato com o Deus que tinha tirado eles do Egito. Para todos os pecados se tem desculpa. O que mata diz que matou em legítima defesa. O que rouba diz que roubou para colocar comida na boca dos filhos. Para todos os pecados. O adúltero diz que adulterou por incompatibilidade de gênero. Mas o ingrato não tem desculpa. Porque não há desculpa para o ingrato. Você tira ele da lona, da rua, põe ele do seu lado, veste, dá honra, e depois você vai e recebe uma apunhalada nas costas. Então o ingrato, esse para mim, só Deus para perdoar. Nós temos dificuldade. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que eu recebi. Isso aqui para mim significa muito mais do que tudo que eu já recebi. São 25 anos ministrando nessa festa. Quantas mensagens esparramadas pelo Brasil e pelo mundo. São mais de 30 milhões de DVDs, VHS, fitas cassetes, CDs que se esparramaram na língua portuguesa, inglesa e hispânica. E só Deus faz isso. E Deus só fez isso na minha vida por causa de uma coisa. Pergunte o quê? Eu vou te contar um segredo, você vai perguntar sem empolgação. Pergunte o quê? Porque eu sempre fui um sonhador. Sonhar é de graça. Você não paga para sonhar. Sonhar é aquilo que eu chamo de dom, que Deus negou aos anjos. Anjos não sonham, até porque não dormem. Deus negou aos animais irracionais, e alguns deles são 1000 vezes mais fortes do que eu, como o leão. Alguns deles têm uma beleza única, como os ursos pandas. E nem a esses seres que louvam a Deus também, o canto da baleia encanta o céu. O canto do pássaro, do rouxinol, encanta o céu. Mas nem esses animais tão belos, Deus deu a eles esse dom. Deus não deu o dom de sonhar, Abner, aos vegetais. As árvores são belas, as sequoias são altas. O ipê enche a vida da gente de alegria quando ele está no apogeu das suas cores. Mas nenhuma dessas criaturas feitas pelo nosso Deus, ele deu a eles o dom de sonhar. Mas para nós, seres humanos, imagem e semelhança dele, ele liberou esse dom. É um dom, diga comigo, é um dom. O homem e a mulher que não têm sonhos, não têm motivos para viver. Por que as pessoas estão depressivas no século 21? Porque elas olharam para um lugar, não viram nada no fim do poço, não viram a luz no fundo do túnel e desistiram de viver. O depressivo se joga em um quarto, se tranca dentro dele, perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de comer, perde a vontade de se vestir. Por quê? Porque não tem mais objetivos na vida. Porque ele não tem mais sonhos. Mas a criatura, quando tem sonho, ela acorda 4 da manhã, 3 da manhã. Ou ela pega o metrô, ou ela pega um caminhão de pau de arara. Ou ela coloca um terno e sai para o seu trabalho. Ou pega uma mochila com um facão sarã aqui dentro da mochila para ir cortar no corte de cana. Não importa o tipo de trabalho, todo trabalho dignifica o homem. Seja uma lavadeira, seja um gari, seja o trabalho mais simples e humilde, isso dignifica o homem, porque o homem tem que ter sonhos.
Se você não tiver sonhos, você não vai passar daí onde você está. Se você ficar apenas olhando para o passado, meu sogro, meu velho e saudoso sogro dizia que quem vive do passado sofre 2 vezes. Porque o passado já está no passado. Ele já não existe mais, ele só existe dentro da sua cabeça. Ele só existe dentro das suas memórias. Você tem que depurar isso. É claro que não dá para apagar o passado. Nós não somos como um computador, que quando você não gosta de uma coisa, você vai lá, seleciona, deleta, vai para a lixeira. Você não quer que fique na memória do computador, então você vai e reseta o computador e apaga. Nós não somos isso. Nós somos muito maiores do que um computador, então tudo que nós vivemos na vida está armazenado aqui. Às vezes nos esquecemos com facilidade das bênçãos, mas nunca nos esquecemos da dor. Não nos esquecemos do que apanhamos. Aquele que bate esquece, o que apanha nunca esquece. O problema é o que você vai fazer com essa memória. Vai deixar ela ficar sobre a sua cabeça e fazer sombra? Ou vai colocar ela no chão e transformar ela em um tapete, para você pisar em cima dela e falar: o que aconteceu no passado não vai influenciar o meu futuro. Eu não dependo daquilo que as pessoas falam de mim, eu não dependo de quem está do meu lado. Uma das maiores vitórias que eu tive na vida foi que desde criança eu só sofri. Eu sofri quando nasci, porque nasci de uma família extremamente pobre, minha mãe solteira, uma menina do interior, que a única profissão que havia aprendido era abortar bebês. Essa era a profissão da minha velha mãe, Dona Lúcia, a quem eu tive a graça e a oportunidade de batizá-la nas águas há poucos anos. E hoje é membro da minha igreja, e todo mês toma Santa Ceia. Só que foram 37 anos para Jesus salvar ela. Você aguenta tanto tempo assim? Pois é, sofrimento todos têm. Então minha vida sempre foi de dor, de luta, de sofrimento. Meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Eu recebi uma caixa desse tamanho, ela era maior do que eu. Eu andava pelas ruas da cidade sem camiseta, sem sapato, com aquela caixinha aqui nas costas, com o cabelo todo desgrenhado. Voltava para casa com os dedos cheios de graxa. E fazia isso com muito orgulho. Por quê? Porque a minha velha mãe, embora não fosse rica, não sabe ler nem escrever até hoje, ela me dizia sempre: Deus ajuda aquele que se ajuda. Ela dizia para mim: o que você quiser na vida você vai ter. E eu acreditava que com aquelas moedinhas que eu ganhava engraxando sapato, eu poderia um dia conquistar os meus sonhos. Eu tinha sonhos. E de vez em quando alguém cruzava o meu caminho dentro de casa, porque os piores inimigos estão dentro da sua própria casa. São pessoas que te olham e te medem pela régua delas, e eles acham que Deus faz a mesma coisa. Essas pessoas esquecem que Deus não trabalha com formas. Deus trabalha com formas. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus trabalha com formas. Deus não trabalha com forma. Por que Deus não trabalha com forma? Porque uma forma vai moldar alguém sempre aquela imagem. Quem já comeu pudim aqui, deixa eu ver. Quem já comeu pudim de chocolate, de leite ou de outro sabor? O pudim muda o sabor, muda o tamanho, mas o formato dele não muda nunca. O pudim é redondo, Wesley, e tem um buraco no meio dele. Por que o pudim é assim? Porque tem uma forma que faz ele. Deus não tem essa forma. A forma que ele me fez, ele fez e jogou fora. A que ele fez você, ele jogou fora. Então, ele não trabalha com formas. A minha não serve para você, a sua não serve para mim. Deus trabalha com formas. Como assim, pastor? A mim ele me escolheu lá no meio do mato. A você, ele vai te chamar aqui nesta tarde, dentro desse ginásio. A mim, eu tive que passar por experiências de violência, de tristeza, com você não. Mas tudo depende, não lá de cima, depende daqui de baixo. Eu tenho pregado isso, pastor Brito, que é um grande pregador no estado de São Paulo, meu filho. Faltou a sua voz aqui nesse púlpito esse ano. Mas quem sabe no próximo ano Deus toca no coração do pastor Zilmar. Pois bem, Deus, ele só precisa de alguém que acredite. Porque se você não der o ponto de partida para Deus, ele não pode fazer nada além disso. Erram as pessoas que dizem assim: Deus age. Sim, ele age. Mas antes de agir, alguém tem que provocá-lo. Então eu costumo dizer que na verdade Deus não age. Ele reage. Vou falar de novo. No Velho Testamento Deus agia. Ele chamava o profeta e dizia: operando eu, quem me impedirá?
Ele chegava e tomava conta do altar, tomava conta da cidade, tomava conta da nação. Ele levantava rei, abatia rei, pegava o profeta no meio do mato, é você e ponto final. No Novo Testamento isso foi proibido. Foi nos dado, na época da graça, o livre arbítrio. O desejo, o poder de escolha está dentro de você. Então Deus não pode fazer nada sem antes você permitir, sem antes você falar que quer. O desejo dele é te colocar lá em cima. O desejo dele é pai. Ora, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver. Você quer que o seu filho seja drogado? Você quer que o seu filho seja doente? Você quer que o seu filho fique nas grades? Sim ou não? Não, por quê? Você quer que o seu filho seja grande, seja maior, seja vitorioso. Deus é pai. Deus quer que os filhos dele também sejam. Só que Deus deu a nós o poder de diretriz. As suas escolhas definem o seu futuro. É você que tem que saber o que quer e onde quer chegar. É você que tem que dizer a Deus o norte que ele tem que tomar. Você tem que primeiro agir. Você tem que primeiro falar, eis-me aqui. Você tem que primeiro falar, eu quero. Você tem que primeiro falar, eu estou me dedicando. Você tem que falar, Senhor, olha, eu estou fazendo a minha parte. Aí Deus diz assim, então se você faz a sua, eu me levanto e eu faço a minha. Beto, aquela música que eu amo. Eu tinha 14 anos. Recém-convertido. Me falaram de um Jesus tão lindo e poderoso, pastor Zilmar, que eu queria ir atrás de Jesus toda hora. Eu ia para o culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ia para ensaio de círculo de oração. Eu ia para a escola bíblica dominical. Eu participava de tudo, eu queria Jesus. E um dia me falaram que teve o tal do culto do círculo de oração. Disse, eu quero ir nesse culto. Só que só tinha eu de adolescente no culto. Eu não tinha 14, eu tinha 15 anos. Eu sei que eu sentei lá atrás dos bancos e vi as irmãs. Em culto de círculo de oração é muito testemunho. As irmãs vêm, dão um testemunho. Hoje é que surgiram as pregadoras com eloquência, como a pastora Helena Raquel, né? Mas antigamente as mulheres não pregavam, elas davam testemunho. E eu lá sentado ouvindo. Daqui a pouco deram oportunidade para a irmã Geni. Diga comigo, irmã Geni. A irmã Geni era uma carioca que saiu lá do Rio de Janeiro e foi morar no interior, lá em Orlândia. O marido dela era o pastor Benjamin. E a irmã Geni usava um óculos de fundo de garrafa que era dessa grossura assim. Ela era praticamente cega. Só que do Rio de Janeiro, carioca, envolvida com oração, manto, revelação. Tem algum carioca aqui nessa manhã? Ah, tem. Aqui atrás eu escutei um carioca. Aí, esses carioca sobe monte, desce monte. A cultura deles, até porque tem que ser essa, porque para enfrentar os morros e as balas perdidas, é só ser cheio do Espírito Santo mesmo. Pois bem, a irmã Jani pegou o microfone e começou a falar. Daqui a pouco ela parou, ela tentava esticar o olho assim, mas o olho dela não abria. Ela tirou o óculos, fechou o olho assim e disse assim, minhas irmãs, você está vendo o que eu estou vendo? Aí a irmã Dalva, que era diretor de círculo de oração, falou assim, Geni, você não enxerga com óculos. Você tirou o óculos, quer que a gente enxergue o que você está enxergando? Você está enxergando o quê? Ela não é, minhas irmãs, eu estou enxergando